Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de resolução das questões da prova do OAB na prática. Eu vou trazer o nosso dia a dia do advogado trabalhista com base nas questões da prova do OAB. E é interessante nós percebemos essas respostas que vêm caindo, essas perguntas que vêm caindo, porque cada vez mais é o dia a dia da advocacia trabalhista. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já gostou desse tema, aproveita, vai lá, dá um like no vídeo, também compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer dessas questões da prova do OAB, que elas possam conhecer também dessas questões de processo do trabalho. E olha só, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal para continuar recebendo toda terça e quinta-feira conteúdos de direito do trabalho e processo do trabalho. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre a questão 77 da prova branca. Qual era o enunciado? O enunciado era o seguinte: o Pedro ajuizou uma reclamação trabalhista, marcada a audiência, ele compareceu à audiência, a reclamada também compareceu à audiência, foi entregue a contestação, foi entregue a defesa, só que a testemunha da empresa, a testemunha da empregadora não compareceu à audiência, muito embora ela tenha sido intimada corretamente. Esse é o primeiro ponto que foi falado na questão, no enunciado da questão, e você precisa ter esse ponto. Mas esse detalhe passa um pouco batido. O segundo ponto é a continuação do enunciado. Na segunda audiência que fora marcada, o Pedro não compareceu na audiência. E é aí que a prova do OAB, o examinador, ele quer saber. Nesse caso em que o Pedro, reclamante, foi ausente, não compareceu na segunda audiência, na audiência de instrução e julgamento, qual é a pena sofrida aí pela parte? É arquivamento do processo? É confissão? Será que alguém vai dizer que é revelia? Pelo amor de Deus, não diga revelia quando a parte autora faltar. Em nenhuma das audiências, diga-se de passagem, a revelia é sempre do réu. Primeira coisa que você precisa ter em mente é artigo 844, muito embora a resposta dessa questão ela não esteja nem aqui, mas você precisa criar a sua rede de conhecimento. Inicialmente você precisa conhecer o artigo 844 da CLT. Ele fala lá, na audiência, quando o autor não comparece, é arquivamento. Quando o réu não comparece, é revelia. Foi por isso que no enunciado ele perguntou, já que o Pedro faltou na audiência, é arquivamento? Por quê? Porque no artigo 844 está falando de arquivamento. Só que a lei ela não foi clara ali. O artigo 844 está nos falando da audiência inicial, da audiência inaugural, da audiência de conciliação, como você queira dizer, né? Porque na Justiça do Trabalho funciona muito assim. Tem a audiência una, que se resolve tudo ali, e tem as audiências partidas, que eles chamam de audiência ou inicial ou inaugural.
E ainda que fosse uma audiência una, já que o juiz pediu, já que a reclamada pediu para adiar, o juiz tem o poder de separar essa audiência. Mas o ponto daquela primeira parte do enunciado era o seguinte: ficou claro no enunciado que, muito embora o juiz, o réu, tenha pedido para adiar a audiência, o juiz recebeu a contestação. Então, a partir daquele momento, ela não é mais uma audiência inicial, ela não é mais uma audiência inaugural. Se foi entregue defesa e a parte autora se manifestou naquele momento ali que não foi falado, ou dado prazo para eles se manifestar, que muitas vezes acontece isso, o juiz adia a audiência, dá prazo de 10 dias, por exemplo, para a parte se manifestar, para a parte autora se manifestar acerca da defesa juntada pelo reclamado. Mas fato é que foi juntada a contestação ali. Então, naquele momento, a próxima audiência já seria uma audiência de instrução. É isso que você precisa entender. Você já entendeu a base do artigo 844, você já percebeu que a partir do momento da juntada da defesa ali, não podemos mais falar em conciliação, audiência inicial, audiência inaugural. A próxima audiência já vai ser a audiência de instrução. E foi o que aconteceu no caso do Pedro. O Pedro já saiu intimado da cadeira da mesa da audiência, sabendo da data da audiência. Mesmo que ele não tivesse saído intimado, ele foi intimado regularmente para comparecer na audiência de instrução. Ali na audiência de instrução, quando o autor falta, não é arquivamento. Quando o réu reclamado falta, não é mais revelia. Para ambas as partes, quando qualquer das partes faltar à audiência de instrução e julgamento, as quais tenham sido intimadas, a pena é a confissão. Na audiência de instrução em que a parte faltou, ela sofrerá os efeitos da confissão. E aonde que você encontraria isso se eu disse para você que não era necessariamente o artigo 844? Eu falei para vocês que no enunciado estava perguntando se essa ausência do Pedro geraria o arquivamento. O 844 ele não vai te dar essa resposta. Então, você teria que conhecer duas súmulas. A súmula 9 do TST e a súmula 74 do TST. Ela ia te dar de forma partida essa resposta. Primeiro, a súmula 9 do TST, ela já ia te avisar o seguinte: olha só, toda vez que for entregue a defesa e a parte não comparecer na próxima audiência, não gera mais arquivamento. A súmula só fala isso, mas já te salvava, porque ela está dizendo que naquele caso ali não ia gerar o arquivamento. Você ia levantar a sua orelha e falar: opa, não é mais arquivamento aqui. Qualquer resposta que seja ligada a arquivamento, eu desconsidero. Mas você deveria conhecer um pouco mais. Deveria conhecer a súmula 74 do TST, que tem 3 itens lá. E já de cara no item 1, ele já ia falar lá, ó, a parte que não comparece à audiência de instrução e julgamento sofrerá a pena de confissão. Era a segunda parte da questão, segunda parte da resposta. A resposta ela é gabarituar, e era isso que ele queria saber. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa linha de raciocínio? Entenderam a base dessas penalidades? Quando a gente fala do artigo 844, vocês têm que saber a diferença entre arquivamento, revelia, confissão.
cá entre nós, na minha visão, eu acho que isso aqui é muito básico. Mas mesmo eu achando muito beabá, muito básico, tem advogados e advogadas que chegam lá na hora da audiência e não sabem isso. Então, lá na audiência de instrução, a parte refalta, ele pede revelia. A parte autora falta, ele pede o arquivamento. Tem juiz que vai nem fingir, tem juiz que vai fingir que não ouviu, tem juiz que não vai se ligar. Mas, tem muito juiz que está de antena ligada e você vai falar uma atrocidade dessa, e o juiz vai olhar para a tua cara com um sorrisinho malicioso e vai perguntar: revelia, doutor? Revelia? Arquivamento? Na cabeça do juiz está lá: Jesus, esse ser humano não sabe nada e está aqui. É isso. Sabe-se lá o que eles pensam da advogada que está lá dando mole, do advogado que está lá dando mole. O problema não é você errar na questão do OAB. É lógico, é problema porque você vai perder essa questão. E cá entre nós aqui, uma questão boba com conceitos básicos. Você não pode errar uma questão com conceitos tão básicos como esse, principalmente se você quer ser advogado trabalhista ou advogada trabalhista. Isso aí serve para as outras áreas também. Nós temos que ser muito objetivos. Se a gente erra uma questão complexa, está tudo certo, não quero errar, mas às vezes ela requer um nível maior. Já isso é bem básico. E por que eles perguntam isso? Isso aqui, cara, toda hora acontece. Eu não estou dizendo que os advogados erram, não. Não é por isso que eles estão perguntando, creio eu. Pode até ser. De repente eles já perceberam que o advogado erra e a advogada erra isso. Eles perguntam também, primeiro eles perguntam porque isso é do dia a dia. Os advogados têm que saber isso. E por fim, é o que acontece. Tem muita gente que erra e passa vergonha. E nós aqui não vamos passar vergonha. Tudo bem, pessoal? Anota aí, gabarito A da prova branca, questão 77. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.